Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para deixar uma mensagem da Bíblia consumada, é, sempre agradecendo aí os inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like e compartilhe as mensagens para que você venha é, entender a Bíblia consumada, do qual eu sempre falo para vocês que a Bíblia não é mais profético e é um conjunto de livros históricos, é uma história da manifestação de Deus para os judeus e que tudo já foi consumado. Então eu vou ler para vocês aqui alguns capítulos, aliás, alguns versículos de um capítulo. Vou começar aqui pelo capítulo de João, número 6, e vou ler os versículos aqui de 35 a 40, falando da vida eterna. E eu queria fazer uma observação para vocês, que infelizmente está muito longe do entendimento das pessoas, porque as pessoas, como na época de Jesus de Nazaré, o tempo em que o templo estava de pé e que os judeus iam ao templo e que existiam os falsos profetas, com o intuito somente de enganar e roubar as pessoas já naquela época, fazendo promessas sem entendimento, né? Aplicando a lei de Moisés, e que na verdade nem eles cumpriam, né? O chamado sumo sacerdote, porque na verdade a lei de Moisés serviu de aio para os judeus se chegar a Deus, se chegar a Cristo, e que você não pode, ninguém pode abrir a Bíblia e querer aplicar qualquer coisa para nós. Não pode aplicar qualquer coisa para mim e para você. Porque nada daqui está falando conosco. Porque nós não existia. Isso daqui já tem milhares e milhares de anos. Então a lei de Moisés, que o pastor enganador, ele diz que serviu de aio para nos chegar a Cristo, isso não existe, isso é uma mentira. A lei serviu de aio para eles lá, porque a lei de Moisés foi para ele, a Bíblia foi toda para eles. E nós não precisamos de nada. Não precisamos chegar a Deus. Quando nós nascemos, Deus já tinha chegado aos espíritos. Tudo já estava consumado. Então você tem que entender que você crê que é um filho de Deus no espírito, que você é um espírito revestido de carne, que quando tu nasceu, você já nasceu com tudo, porque tudo já estava consumado. A Constituição do Brasil, promulgada em 1988, que eu sempre dou como exemplo, ela foi promulgada em 1988 para quem, Lira? Para todos os brasileiros que existiam naquele dia, até aquele dia. E de 88 para cá, quem nasceu? Vão fazer outra Constituição para quem nasceu depois de 88? Claro que não. Quem nasceu depois de 88 já nasceu com a Constituição consumada, promulgada, para você cumprir. Então o que tem a ver isso com a Bíblia? A Bíblia foi consumada no ano 33, com a morte
do Filho do Homem que veio cumprir a Escritura. Então, em João 19, 28, 29 e 30, ele disse, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, que se chama de Bíblia. Então, ele disse que tinha sede, mais uma vez, né? Que eu sempre falo isso, para ver se vocês conseguem entender. Deram vinagre no lugar da água e ele, antes de dar o último suspiro, né? Ele disse, está consumado. Está consumado o quê? Tudo que ele veio fazer. Espiritualmente estava consumado. Ainda permaneceu o templo de parede, de pé. Ainda permaneceu o sumo sacerdote, que é esse cão de hoje aí, que se dizem pastor. Mas que no ano 70 se cumpriu a profecia de Mateus 24, 34, que todas essas coisas, que é de Mateus 1 até o 33, que está incluído a queda do templo. E a vingança de Deus contra a religião, contra aqueles que mataram os profetas, contra aqueles que mataram Jesus. Então, no ano 70, com a invasão do Império Romano, chefiado pelo general Tito, filho do general Vespasiano, que era o rei, ele invadiu Jerusalém lá e derrubou o templo. Derrubou o templo e matou todos aqueles que se dizia sumo sacerdote, os falsos sumo sacerdote. E que foi levantado Paulo para dizer que não era mais nada de homem, era tudo espiritual. O templo é você, o sumo sacerdote para sempre é Deus em todos eles lá. E que quando nós nascemos, que nós não existia, também já nascemos com tudo. Entendeu, abençoado? Então o entendimento da Bíblia é esse. É passado, é história. É só isso. Então, ó, eu não estou podendo falar muito, mas eu vou ler para vocês aqui só João 6, 35 ao 40, e te dar o entendimento que o teu cão chamado pastor nunca, jamais ele vai te explicar isso aqui, mesmo porque ele não sabe e nem ele faz questão de saber, porque ele quer te enganar, para aplicar em tu e tu ficar esperando, para aplicar o dízimo em tu e ficar te roubando. E aí pronto, até tu morrer, até tu criar vergonha na cara e saber que Deus não divide a glória dele com ninguém. Imagina com um monte de macumbeiro, feiticeiro, esse monte de ladrão que estão aí nessa sinagoga, só roubando. Então, ó, João 6,35 diz assim, ó, falando da vida eterna, né? E que a vida eterna é por espírito, abençoado. Tudo que se tem na Bíblia aqui, o discernimento é espiritual, porque homem ele não tem salvação, homem ele não tem vida eterna. O pecado dessa geração aqui, para Deus, era a lei de Moisés, era a transgressão da lei de Moisés, que veio para os judeus e que eles não cumpriram. Então a obra de Deus ela tinha que dar continuidade para chegar ao fim. Então, como eles não cumpriram, e não era o mesmo para eles cumprir, porque a lei de Moisés era a sombra do que viria, que seria o real. Ou seja, Deus em todos. Deus em todos os eleitos. E que isso aqui só foi para eles, porque ou eles estavam vivendo essa geração, ou gerações passadas que viveram antes da vinda de Jesus e da consumação de todas as coisas, e que tinham morrido, e que os espíritos, eles estavam presos na sepultura, no inferno, no ágio, no cemitério. Então,
a vinda de Jesus veio exatamente para isso. Para ressuscitar aqueles espíritos que estavam presos, que estavam dormindo, que estavam lá. E não a gente. A gente não dorme. Quando tu morre, tu faz a se deteriorar. Tu faz a virar lama. E se acaba. Fica só o cérebro. E uma parte do cabelo. É o que dura mais. Então, ó, deixa eu te explicar. 10 minutos. João 6,35. Jesus falando com ele lá. E não comigo nem contigo. Nós não existia. Declarou-lhes significa o quê? Você indo para o português. Declarou a eles. Declarou-lhes. Declarou a eles lá. Pois Jesus, eu sou o pão da vida. Então, o pão da vida, né? Como eu já falei para vocês, a Bíblia ela foi escrita sobre parábolas, sobre linguagem de figura, sobre metáfora. Então aqui Jesus está fazendo uma comparação. Está dizendo que ele é o pão da vida. E que não é o pão da padaria. Essa Bíblia ela foi escrita para os judeus. Então, a linguagem de figura, a metáfora, né, a parábola, eles lá entendiam. E que não eram todos que entendiam, né? Porque o pastor, o pastor não, o falso pastor, o enganador, o papa, o padre, até hoje eles não entenderam. Porque eles dão pão da padaria, dizendo que é o corpo de Cristo. Entendeu, criança? Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então, ele está falando, ele está falando aqui, na verdade, com o nosso discernimento espiritual, ele está falando do Espírito. Dizendo que dizendo que ele é o pão da vida, ou seja, ele era o único caminho para eles lá. E quem fosse a ele não teria sede. Não é que o ser humano não vai ter sede, que o próprio Jesus ele tinha sede, que ele era homem, tinha fome. Então aqui ele está se referindo aos espíritos. Os espíritos estavam presos na sepultura, os que estavam vivos também ainda não estavam salvos. Então o caminho era ele. 36. Porém, eu já, olha, vos disse. Essa palavra vos disse, né? Se você for conjugar esse verbo, né? Está se referindo a alguém, vos. Ou seja, a eles. Aqueles do qual ele aqui estava se dirigindo, Jesus. Ou seja, o emitente aqui é Jesus, homem, e o destinatário era os judeus. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Então ele está dizendo, olha, está escrito nos pergaminhos de que o Messias viria e que ele viria para no cumprimento da lei e dos profetas, promessas feitas por Deus através dos profetas para os judeus, e ele enviou o Filho, que era o próprio Deus, também tem que entender que não é trindade, para cumprir. Então ele estava diante dele lá e estava dizendo, olha, eu já vos disse, porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, ele estava vendo ele lá e não cria. Entende, abençoado? E hoje é para tu ver, não é para você ver nada. Espírito ninguém vê. Essa manifestação aqui só foi para eles. Foi a manifestação do Deus homem.
onde ele diz lá em João, ele se fez carne e habitou entre os homens. Esse aqui é o Deus que encarnou. Encarnou em um ser humano, em um homem chamado de Jesus de Nazaré, o Messias. Entende, abençoado? 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vinha a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, ele está falando aqui com ele lá, né? E que a obra de Deus, essa obra aqui que foi consumada através da que foi cumprida na manifestação aos judeus, essa obra de Deus, ela já foi consumada antes da fundação do mundo. Tudo isso daqui já tinha acontecido. Então, todos os filhos de Deus na terra, né, não tem como ser perdido. Então, por isso que ele está dizendo aqui, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que na verdade ninguém foi a Deus, ninguém se chega a Deus. Essa manifestação aqui foi Deus que se manifestou a eles, né? Como Pai, como Filho e como Pai. Que a religião fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe isso. É um só. Entende? É um só. Se manifestou como Pai, se manifestou como Filho carne, e aí se manifestou como Pai. Eterno, para sempre. Porque eu desci do céu. Essa palavra, porque eu desci do céu, né? Jesus de Nazaré, falando aos judeus, né? E na nossa interpretação espiritual, homem nenhum jamais nunca entrou no céu e nem saiu. Então você tem que entender que quando Jesus está falando aqui, porque eu desci do céu, esse é o Deus único que desceu do céu. Que desceu do céu e que encarnou, que ele se fez carne como filho, que é o próprio Deus. Olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então aqui ele está na manifestação de filho, ele não vai dizer que é o Pai, mas que na verdade, no nosso entendimento espiritual, é um só, abençoado. É um só. Então ele continua aqui e diz assim, 39, já vou terminar. E a vontade de quem me enviou, né, falando do Pai, é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Esse o ressuscitarei, que o enganador teólogo, né, o enganador pastor, esses vermes que estão aí fora, eles explicam para as pessoas idiotas que estão nessa sinagoga, né? Eles dizem para eles lá que eles vão morrer e que eles vão ficar dormindo. Aí eles dizem para ele: a tua avó está dormindo, o teu bisavô está dormindo, a tua bisavó está dormindo, o teu pai, a tua mãe está dormindo, e você vai dormir. Mas aí ele vai vir buscar a igreja. Não tem igreja, Deus não tem mais igreja, infeliz. Deus não tem mais igreja. Não tem mais igreja. A igreja que Paulo citou naquele século em que Paulo estava vivendo, né?
foi somente até Paulo levar o entendimento para eles, esse entendimento que eu estou levando para vocês, que tudo já tinha sido consumado e que não existia mais nada humano, não existia representante nenhum na terra de Deus, nem mesmo o Filho, nem mesmo o Filho. E que o próprio Paulo disse lá em Hebreus que seria somente até ele entregar o reino ao Pai. E quando seria isso? Quando botasse todos os inimigos debaixo dos pés. E quem foi os inimigos de Deus, os últimos inimigos que ele teria que botar debaixo dos pés? A profecia de Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração, Daniel 9, 24, a vingança contra o sumo sacerdote falso humano que matou Jesus, que matou os profetas. Então, quando aconteceu isso no ano 70, acabou tudo. Acabou a igreja. Acabou a igreja de Cristo. Acabou tudo. E hoje? Só filho. Os espíritos. Somente o filho. Hoje a nossa convivência com Deus é somente por fé. Você crê que você já tem tudo e que tu é morada de Deus. E que a carne de nada se aproveita, que o espírito já está pronto, que já tem tudo, e que quando essa carne se desfazer, o espírito volta para Deus. E a carne de nada se aproveita. Então, viver por fé é você crer que tudo já foi consumado. E tu já tem tudo, tu não precisa de sair da tua casa para lugar nenhum, dizendo que vai buscar Deus. Isso é loucura. Então, esse ressuscitarei no último dia, do qual ele disse aqui, né? Está se referindo ao ano 33, né? Quando tudo já foi consumado. Tudo já foi consumado. Então, todos os corpos, eles já estão glorificados, já estão purificados, eles já estão santos. Quando? Lá no ano 33. E nós? Nós não precisamos de nada disso. Porque quando nós nascemos, os espíritos não dormiam mais. Não ficava preso. Entendeu, abençoado? Hoje o céu e a terra é uma coisa só. Por quê? Porque o céu e a terra que estava separado de Deus pela desobediência de Adão, naquela geração, mas a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. Então, espiritualmente, nós já estamos conciliados com Deus, já nascemos conciliados com Deus. E que nós já estamos vivendo com Deus, abençoado. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Quando a gente morrer aqui, essa carne de nada se aproveita e essa vida eterna vai continuar, porque espírito não morre. Espírito não morre. Então eu vou findar aqui, olha, 24 minutos. João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, presta atenção. Você nunca, jamais, tu pode aplicar isso daqui em tu. Por que, Lira? Porque, abençoado, a Bíblia, toda a Bíblia se refere aos judeus. E toda a Bíblia, que é a obra de Deus, veio para o cumprimento através do Filho. Então, ele já veio
e já cumpriu tudo e falou está consumado. Então, você não pode pegar João 6,40 e nem nada da Bíblia aqui e aplicar em você. Por quê? Porque não existe mais Jesus de Nazaré. Não existe mais o Filho do Homem. Nós não vivemos por fé no Filho do Homem. Nós não vivemos por fé em Jesus de Nazaré, mas não existe. A manifestação de Jesus de Nazaré, a manifestação do Deus da Bíblia, não foi para nós, só foi para os judeus. Então nada disso aqui tá falando contigo. Por exemplo, ó, de fato a vontade de meu Pai, quem está falando? Jesus de Nazaré. É que todo homem que vi o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Quem era que estava aguardando a vida eterna? Só eles que estavam antes da consumação. Quem é que tinha que crer no Filho do Homem? Só eles que estavam vivendo aquela geração, que estavam vivendo antes da consumação da Bíblia. Eles lá só. Nós não. Quando nós nascemos, já nascemos com tudo, porque tudo já estava consumado. Então tudo que está aí é engano, é mentira, é roubo, é assalto, é pilantragem, é macumba. Então, abençoado, eu vou ficando aqui 26 minutos, passei aí do tempo. Vou pedir mais uma vez que você se inscreva aí no canal, dá o like na mensagem, compartilha, tem entendimento e vá falar para as pessoas que você quiser. Então, um abraço, boa noite e até a próxima.